Boa noite, irmãos e irmãs. Nós estamos aqui para mais uma semana de estudos da Bíblia, a Palavra de Deus. De segunda a sexta, às 18 horas, estaremos trazendo mais um tema importante para o nosso crescimento espiritual. Esta semana, nós vamos falar sobre o tema A Pandemia e a Volta de Jesus. Será que a pandemia da Covid-19 tem alguma relação com a volta do Senhor Jesus? Eu creio que sim. Por quê? Porque essa pandemia é, no meu ponto de vista, um dos sinais do fim dos tempos. Um dos sinais previstos, profetizados na Bíblia Sagrada sobre a volta de Jesus e a definitiva vitória gloriosa da igreja, que será levada aos céus, onde habitará para todo o sempre. O texto que nós estamos trazendo hoje, para estarmos meditando, na verdade nós estamos trazendo hoje, nesta segunda-feira, no primeiro estudo, alguns textos, vão provar que de fato a pandemia é Deus chamando a atenção da igreja, é Deus chamando a atenção dos homens em todo o mundo para que estejam prontos, estejam preparados, porque o fim do mundo está próximo, o fim dos tempos, o dia do juízo final, a volta do Senhor Jesus. Hoje, no nosso primeiro estudo, eu quero falar mais especificamente sobre o tema da apostasia, que é também um dos sinais da volta do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, diz que no final dos tempos haveria uma grande apostasia. O que é essa apostasia? O que significa essa palavra? Bom, biblicamente falando, apostasia quer dizer a negação das verdades de Deus. É quando uma pessoa decide abandonar a sua fé, quando uma pessoa toma a decisão de se afastar de Deus, dar as costas a Deus. Então nós chamamos de apostasia quando uma pessoa deixa de seguir a Cristo, abandona o caminho da salvação e não está mais disposta a obedecer os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor. No original grego, a palavra é apóstasis e significa exatamente estar longe de alguma coisa. Neste caso, a apostasia seria estar longe de Deus e longe da palavra de Deus. E nós entendemos que a apostasia está presente hoje em todo o mundo e faz parte como um dos sinais da volta eminente do Senhor Jesus. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículos 1 e 2, nós lemos o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Veja, Paulo já estava falando sobre o perigo da apostasia e ele está dizendo que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Esta expressão que o apóstolo usa aqui, abandonar a fé, é sinônimo de apostasia. E neste caso específico aqui, o apóstolo está dizendo que eles não apenas abandonarão a fé, como seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, ou seja, se tornarão verdadeiros inimigos da igreja, inimigos do evangelho, inimigos do Senhor Jesus, inimigos do próprio Deus. Outro texto, em Lucas, no capítulo 21, a partir do versículo 34, também fala sobre este tema, a apostasia, que é um sinal dos tempos, um sinal da volta de Jesus. Lucas 21, 34, diz assim: tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Apostasia, então, é este afastamento de Deus, o abandono da vontade de Deus e também dos planos que Deus tem para a sua vida, os propósitos que Deus tem para você e para a sua família. Vou dar um exemplo aqui. Na semana passada, eu estava na sala de casa, assistia
uma programação infantil, um desenho animado. E depois desse desenho animado, um outro programa, também direcionado para crianças e para juniores, e houve uma cena impressionante. Eu fiquei chocado. Algumas crianças estavam fazendo um piquenique e duas moças estavam participando daquele piquenique e, de repente, uma moça se declarou amorosamente para a outra e as duas ficaram noivas, assumindo um compromisso diante das crianças. As crianças que estavam ali participando daquele piquenique observaram aquela cena, uma delas perguntou o que estava acontecendo e teve então o desenrolar daquela história. Mas eu fiquei chocado porque era tarde, à tarde, né, na parte da tarde daquele dia, um horário em que as crianças estão assistindo televisão, um horário em que os juniores estão assistindo TV também. Eu creio que isto é um exemplo que ilustra muito bem o que a Bíblia fala sobre a apostasia, ou seja, quando as pessoas estão abandonando os mandamentos do Senhor, abandonando a palavra do Senhor, abandonando os valores de Deus, neste caso aqui, o conceito bíblico de família, o conceito bíblico de casamento, o conceito bíblico, né, de homem, de mulher. Os mandamentos de Deus estão presentes nas páginas do Antigo e também do Novo Testamento, e nós devemos conhecer e devemos obedecer. Quando nós não estamos obedecendo, nós estamos então agindo como apóstatas, né? E estamos abandonando a palavra de Deus e abandonando a vontade de Deus para nós. Outro exemplo, eu também estava fazendo compras com a esposa no supermercado há poucos dias, comecei a observar a movimentação das pessoas e, de repente, um adolescente conversando com a sua mãe, e eu percebi naquele diálogo nitidamente que aquele adolescente não estava respeitando, não estava honrando a sua mãe, não estava obedecendo a sua mãe. Sinais dos tempos, né? A Bíblia diz o quê? A palavra de Deus diz que nós, os filhos, devemos honrar, respeitar e considerar, ter em altíssima estima os nossos pais. E não foi aquilo que eu estava vendo no supermercado. Infelizmente tem sido uma cena comum. Muitos filhos não estão honrando, não estão obedecendo, não estão respeitando nem o pai, nem a mãe. São sinais dos tempos, porque essas pessoas estão desobedecendo deliberadamente a palavra de Deus, estão se afastando da fé e dos valores cristãos que estão na palavra do Senhor, o nosso Deus. Então, todas as vezes que uma pessoa desobedece a palavra de Deus, todas as vezes que uma pessoa desobedece aos mandamentos do Senhor, nós estamos diante de um exemplo de apostasia. E no final dos tempos, isto é, nos dias da volta do Senhor Jesus, a Bíblia diz que haveria muita apostasia, muita rebeldia, muita desobediência. Um outro exemplo para nós encerrarmos aqui. Nós observamos até dentro da igreja, dentro do ambiente, do contexto eclesiástico, uma grande rebeldia e desobediência com relação aos mandamentos do Senhor. Vou citar apenas um deles aqui, que é a nossa fidelidade a Deus nos dízimos e ofertas. Muitas pessoas, um percentual elevadíssimo de pessoas dentro das igrejas em todo o mundo, que estão desobedecendo a essa ordenança, a essa ordem, a esse mandamento, né, de Deus, para que nós estejamos sendo gratos a Ele e contribuindo para o sustento de missões, evangelismo e da igreja como um todo, dos ministérios da igreja, ação social e etc. Né? Então, quando você está sendo fiel na consagração dos seus dízimos e ofertas, você está obedecendo a palavra de Deus. Quando você não está obedecendo, você está sendo rebelde, e isso também tem a ver com essa apostasia. Até porque em Malaquias capítulo 3, versículo 10, está escrito: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Há poucos dias eu estive lendo uma pesquisa revelando sobre o crescimento do número de ateus em todo o mundo, além, claro,
de várias manifestações religiosas que colocam a sua fé em deuses estranhos. Isso significa que nós estamos vivendo intensamente uma apostasia em todo o mundo e Jesus está voltando. Amanhã nós vamos continuar falando sobre este tema na série de estudos bíblicos desta semana, a pandemia da Covid-19 e a volta do Senhor Jesus. Até lá, um abraço, Deus abençoe você.